Bem-vindos a mais um Bekim Balachá 6, Shiur número 49. Hoje, Bezat Hashem, a gente vai estar no Siman Kuf Nuntet 159, a gente vai da Alachá 27 até a Alachá 29. Quem está com o livro, a gente vai começar na página 122. E a gente falou no final do Shiur anterior que, além de fazer Netlat Adayim através de um utensílio jogando água na mão, a pessoa tem a possibilidade de mergulhar a mão num mikve ou num mayan. Agora, na Alachá 27, a gente vai tratar justamente sobre esse assunto. E aí, quer dizer, a gente falou, todos os poskim concordam que é permitido a pessoa mergulhar a mão num mikve kasher, um mikve feito com água da chuva, que tem a quantidade de 40 CA, que é o que é necessário para a pessoa se purificar. Porém, tem uma machloket nos poskim, porque nossos sábios trazem que um mikve menor, apesar de não ser kasher para a pessoa mergulhar lá dentro e se purificar, para algumas coisas ele é kasher para purificar utensílios. Então, se eu tenho um utensílio pequeno e eu tenho uma junção de água da chuva, que tem as outras leis de mikve, água da chuva, não vaza, etc. Mas ele não tem a quantidade de 40 CA, eu posso purificar lá dentro. E aí tem machloket nos poskim, se isso vale para a água, para purificar a mão da pessoa ou não. Quer dizer, no shiur anterior a gente falou em relação ao mayan. No mayan, muitos poskim falam que não tem medida, então a gente falou que serve. Apesar de que o Kaf Haim trouxe que o Rosh não está claro dele que serviria, o mayan a gente falou que a Alachá é que serve mesmo que ele não tem 40 CA. Porém, em relação ao mikve, aqui tem uma grande machloket. Como está na nota 66, o Rabbeinu Yonah fala que é permitido. Ele falou, já que pela Torá esse mikve é kasher para purificar kelim, então serve para purificar a mão. Só que para purificar utensílios, apesar de que mideoraita serve mesmo um mikve pequeno, nossos sábios instituíram que precisa 40 CA. E por isso, o Rashi e o Rambam e outros Rishonim falam que, já que nossos sábios exigiram 40 CA para purificar utensílios, então também para purificar a mão, é necessário que o mikve tenha 40 CA. Então essa é uma machloket Rishonim. E aí, baseado nisso, se a pessoa pode mergulhar no mikve que não contém 40 CA, é machloket Rishonim aqui. O Rabbeinu Yonah, por um lado, permite, o Rashi e o Rambam proíbem, entre outros Rishonim. O Shulchan Aruch fala que, já que é dúvida de Netilat Adayim, a pessoa pode pegar a postura mais leniente e se apoiar nessa opinião, mergulhar a mão no mikve que não tenha 40 CA. Porém, o recomendado é que a pessoa evite se basear nisso. E se ele realmente for fazer Netilat Adayim num mikve assim, que não serve para pessoas porque ele não tem a medida de 40 CA, que ele não faça a brachá de Netilat Adayim. E, quando for possível, quando ele tiver um utensílio para poder fazer Netilat Adayim como precisa, aí ele faz a Netilat Adayim outra vez, mas sem brachá. Ou, se ele quiser garantir, suja a mão para ter obrigação, de acordo com todas as opiniões, de fazer Netilat Adayim com brachá, e aí fazer Netilat Adayim outra vez. E aí, a princípio, então, assim, aqui o Shulchan Aruch falou que pode se apoiar na opinião do Rabbeinu Yonah e pode fazer assim. E aí o Kaf Haim falou, olha, você vai se apoiar no Rabbeinu Yonah, ok, faz Netilat Adayim assim, mas você não pode fazer a brachá, porque Safek Brachot Leakel. Agora, a princípio, aqui, teoricamente, eu poderia dizer a mesma coisa que a gente falou já algumas vezes em todos os shiurim, que apesar de que o Kaf Haim fala Safek Brachot Leakel, aqui, já que a machloket não é na brachá, a machloket é na mitzvah, e o Shulchan Aruch passar que a mitzvah é ok, eu poderia até fazer brachá. E aí, quer dizer, se a gente fosse repetir o que a gente vem falando, a opinião do Rav Ovadia nos casos anteriores, aqui eu também diria para fazer até com brachá, diferente do que a gente falou aqui na Alachá em cima. Porém, o Alachá Brurá traz que aqui é uma exceção. Por que aqui é uma exceção? Foi aqui, apesar de que o Shulchan Aruch falou que sim é kasher fazer Netilat Adayim num mikve assim, que não tem 40 CA, o Shulchan Aruch falou assim,
mas a grande maioria dos Rishonim discute com o Shulchan Aruch. E aí aqui eu vou falar, então, já que a grande maioria dos Rishonim discute com o Shulchan Aruch, o correto é a pessoa evitar fazer Netilat Yadayim desse jeito. E mesmo se ele for fazer Netilat Yadayim desse jeito, ele falou, olha, eu vou mandar a pessoa fazer brachá contra a grande maioria dos Rishonim, então por isso aqui a gente fala Safek Brachot Lakel. Apesar de que tem a regra, ele falou assim, mas é diferente quando o Shulchan Aruch possui como boa parte dos Rishonim, você tem algum caso de dúvida, ou aqui, que é a exceção, porque a grande maioria dos Rishonim, Mahmir. E aí, quer dizer, o Shulchan Aruch se apoiou na opinião do Rabbeinu Yonah, mas que esse não é o consenso e não é o que a grande maioria dos Rishonim diz. Então, por isso, aqui o correto é que a pessoa evite usar esse mikve que tem machloket, e mesmo se ele for usar, não faça a brachá. E se ele tem a possibilidade de fazer Netilat Yadayim direito, que ele faça Netilat Yadayim com um copo direitinho, com um copo, uma caneca, do jeito que Chamim tiknu, e não mergulhe a mão no mikve, já que esse mikve é defeituoso. Depois a gente vai voltar a falar um pouquinho sobre isso, mas assim, essa é aqui a Halachá 27. A Halachá 28 traz que quando a pessoa mergulha a mão dentro de um mikve, aqui a gente está falando, se ele mergulhou de um mikve kasher, que tem 40 seai, que todo mundo concorda que serve. Quando a pessoa mergulha a mão dentro do mikve, quando ele for fazer a brachá, ele faz a brachá asher kideshanu b'mitzvotav etzivanu al netilat yadayim normalmente. Apesar de que a gente tem alguns poskim que trazem para ele fazer outros textos, tem gente que fala para ele fazer al tevilat yadayim, sobre mergulhar as mãos, ou al shetifat yadayim, ou sobre a lavagem das mãos. Então, o correto é ele fazer al netilat yadayim. Porém, se ele fez algum desses outros textos, bediavad, valeu a brachá. E aí, na nota 68, ele explica, o Rashba traz que ele tem que fazer a brachá normal al netilat yadayim. Assim é a opinião do Shulchan Aruch, que ele faz a brachá normalmente al netilat yadayim. Porque fala o Rashba, apesar de que o próprio Rashba disse que mergulhar no mikve serve, ele falou, não é isso o que os nossos sábios instituíram. Nossos sábios instituíram lavar as mãos com o utensílio, que é a linguagem de al netilat yadayim. Então, por isso, ele não deve mudar o texto da brachá. Mesmo que ele está purificando a mão de outra maneira, ele falou, serve para ele purificar a mão de outra maneira, mas ele não deve mudar o texto da brachá, e ele deve fazer a brachá normalmente al netilat yadayim. O Remá, por outro lado, o Remá traz que, conforme a opinião do Smag e do Tur e alguns outros Rishonim, que a pessoa deve fazer a brachá de al tevilat yadayim ou al shetifat yadayim. Porque ele falou, como ele vai falar netilat yadayim se ele não está fazendo netilá? Ele está mergulhando a mão ou está lavando a mão. Então, por isso, esses Rishonim falam, ele deve fazer alguma outra brachá. Agora, na prática, porém, os Sfaradim costumam conforme o Shulchan Aruch. Então, igual a gente falou aqui, al netilat yadayim. Mas mesmo os Ashkenazim, o Mishnah Brura traz que o correto é que eles façam a brachá de al netilat yadayim e não mudar o texto da brachá. Então, por isso, o correto aqui é a pessoa, mesmo quando ele for mergulhar a mão no mikve, por mais que ele não está mergulhando, ele falou, olha, a takaná, o decreto dos nossos sábios a lavar a mão com a caneca, essa é a mitzvah que ele está cumprindo agora, então por mais que ele não está lavando a mão com a caneca, que é a linguagem de al netilat yadayim, mas esse é o texto da brachá que ele deve usar. Porém, o Kaf HaChaim acrescenta aqui, se a pessoa por engano fez algum desses outros textos, falou al tevilat yadayim ou al shtifat yadayim, valeu, e ele não precisa repetir a brachá, então ele pode se apoiar nisso que ele fez assim. Mas se ele vem perguntar como fazer, o correto é fazer asher kideshanu b'mitzvotav etzivanu al netilat yadayim. Então isso é em relação a Halachá 28. Halachá 29 traz que alguns poskim trouxeram que quando ele tem a possibilidade
de lavar a mão com um utensílio, ele não deve se apoiar em mergulhar a mão no mikve. E sim, ele deve fazer o Netilat Yadayim através do utensílio. Quando ele não tem, pode mergulhar no mikve, mas quando ele tem a possibilidade, ele deve evitar mergulhar no mikve, no mayan, e sim lavar com um utensílio. Então, a origem disso de mergulhar a mão no mikve, o próprio Rashba traz que se lavar a mão através da instituição dos nossos sábios, que é pegar água com um copo e jogar em cima da mão, isso é válido, mas ainda que mergulhar a mão no mikve vai valer. E muitos Rishonim concordam com o Rashba. Porém, isso não é uma posição unânime. O Baal Halachot Gdolot fala que ele só pode fazer isso quando ele não tem as condições de lavar com o utensílio. Assim também o Shiboleh Aleket traz que ele só pode se apoiar nisso quando ele não consegue fazer de outro jeito. Alguns Rishonim escrevem que a takaná dos nossos sábios foi de lavar a mão com o utensílio. Até como a gente falou na introdução para o Siman, nossos sábios, quando instituíram a Netilat Yadayim, falaram, olha, tem que ser igual quando a pessoa entra no Beit HaMikdash, que era feito com a água do Kior, que era um utensílio, ou igual a purificação das cinzas da vaca vermelha, que também era feito através de um utensílio. Então ele falou, a takaná dos nossos sábios é que que a pessoa lave as mãos através de um utensílio. Agora, isso não necessariamente significa que esses poskim discutem com Rashba. O próprio Rashba falou, quando ele foi falar do texto da Brachá, que a takaná dos nossos sábios foi através do utensílio, por isso ele tem que fazer a Brachá de Netilat Yadayim. Mas o Rashba fala que se o utensílio serve, a pessoa enfiar a mão no mikve, no mayan, que purifica o corpo inteiro, é uma purificação mais forte ainda, então óbvio que serve. Pode ser que esses poskim, quando trazem que o principal da takaná foi lavar a mão, eles concordam com o Rashba. Porém, pode ser que eles concordam com os Rishonim que a gente trouxe antes, que discordam do Rashba, e que falam que a pessoa precisa fazer a Netilat Yadayim conforme a takaná de Chachamim. Se ele não consegue, ele tem a opção de usar um mikve, mas quando ele consegue, ele precisa fazer conforme a takaná de Chachamim, usando um utensílio. Então, é óbvio que a takaná não era fazer no mikve, até porque as pessoas não têm mikve em todos os lugares. Mas, de qualquer maneira, fora a questão de que se lecatchila a pessoa deve usar o mikve ou não, a gente estudou na halakha anterior a machloket qual brachá que a pessoa tem que fazer quando ele mergulha a mão no mikve ou no mayan. Se ele precisa fazer a brachá de al netilat yadayim ou se ele precisa fazer a brachá de al tevilat yadayim. Então ele falou assim, se ele faz com copo, ele não entra em problema. Ele faz uma coisa que serve para todas as opiniões, ele faz a brachá de al netilat yadayim sem machloket. Então por isso, se a pessoa consegue, se possível, ele deve fazer a netilá do jeito que foi a principal decreto dos nossos sábios, usando um utensílio e jogando água nas mãos. Se ele está numa situação onde ele não tem utensílio, etc., ele tem a opção de colocar a mão na água, mergulhar a mão no mikve, e aí, como a gente falou na halakha anterior, ele faz a brachá de al netilat yadayim. Então, isso é, em geral, quando a pessoa tem as duas opções. Agora, tem um caso que está aqui no fim da nota. O que acontece se a pessoa está na praia e ele tem a água do oceano, está na praia ou está num barco, etc. Agora ali eu tenho um problema, porque a água do mar ela não serve para Netilat Yadayim. Por que a água do mar não serve para Netilat Yadayim? A gente vai estudar Bezat Hashem mais para frente, que para eu poder fazer Netilat Yadayim precisa ser uma água que é apta para beber. A água do mar ela é muito salgada, ela não é boa para beber. Então, se eu pegar ela no copo
e jogar na minha mão, não vai valer a Netilat Yadayim. Porém, o mar é considerado um mikve kasher. Então, aí, nesse caso, se eu estou ali, eu não tenho água fora a água do mar, ali eu não tenho a opção de pegar a água do mar, colocar num copo e lavar. Porque se ele pensar assim, quero fazer, igual a gente falou agora, vou caprichar, vou colocar água no copo. Ali, no caso da água do mar, isso não presta. Então, ali, o que ele precisa fazer é justamente mergulhar a mão, porque já que... Então, assim, se ele consegue achar água, a pergunta é se ele precisa viajar para ir atrás de água para isso ou não. Mas aqui não é necessário, já que ele tem a água do mar ali próximo dele, mergulhando a mão dentro da água do mar, ele faz a brachá de Al Netilat Yadayim, igual a gente falou na Alachá 28, e isso já é o suficiente. Agora, no caso, então, eu falo assim, então resumindo o que a gente falou, quando a pessoa está num mikve normal, o ideal é que a pessoa evite mergulhar a mão no mikve, e sim faça uma coisa que serve para todas as opiniões, ou quer dizer, a gente falou, todo mundo concorda que serve, mas se é melhor ou não, isso é machloket, mas então faz do jeito que Chamim tiknu, e faz a netilá usando uma caneca, um copo, um utensílio, que é kasher para Netilat Yadayim, então isso é melhor do que mergulhar a mão na água do mikve, até para ele não se bagunçar com a brachá. Mas quando ele está num lugar onde ele não pode fazer isso, como por exemplo na água do mar, que a água do mar não é apta para você usar ela com um utensílio, e a pessoa não tem outra água para fazer Netilat Yadayim com o copo, aí ele pode mergulhar a mão, deve mergulhar a mão na água do mar, e com isso ele faz a brachá de Al Netilat Yadayim. E hoje a gente fica por aqui. Baruch Adonai Leolam. Amém ve Amém. Chazak Baruch.